Hoje a gente vai falar sobre o arquétipo semente, que é um símbolo de plantar e colher, um símbolo do que está acontecendo na sua vida atual. Qual é o seu resultado atual, como está aqui? O que se quer, a consistência e mudar o plantio. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando de semente e plantio é que a gente sempre planta. A gente sempre está plantando, mesmo quando a gente não quer plantar, mesmo quando a gente não quer trabalhar, quando a gente quer pensar qual é a nossa vocação, o que a gente veio fazer. Eu não sei quantos anos você que está me escutando tem, mas você sempre plantou. Plantou tristeza, plantou ódio, plantou felicidade, inteligência. Você ler um livro é plantar, você reclamar é plantar, você brigar com alguém, você se jogar em uma direção, você viajar, tudo é plantio. O que a gente quer plantar para a nossa vida? A gente sempre quer plantar coisas boas, entre aspas, né? O nosso consciente às vezes quer. Tem gente que quer plantar ódio, é isso. Tem gente que quer plantar briga. E nós todos tivemos fases e estamos em fases de plantar coisas ruins. Mas a coisa que o processo que muda a nossa vida não é de ficar pensando naquilo que a gente quer colher, mas sim plantar aquilo que vai fazer a gente colher uma coisa boa. Então, o processo é semente, colheita, frutos. A primeira coisa que eu falo é o seguinte: a nossa plantação atual. O que a gente está plantando? Eu vou dizer o meu caso. Eu plantei durante muitos anos a preguiça total e completa. Ficar no celular rolando, isso é um plantio. Ficar no YouTube, ficar tipo brisando, só pensando, eu seria muito feliz com isso é, querendo ou não, plantar. Plantar coisas ruins, plantar nada. Lembra, as pessoas que trabalham, as pessoas que vendem, as pessoas que criam, elas não fazem nada a mais do que trabalhar. Mas tudo, tem gente que trabalha e não colhe coisas tipo dinheiro, não colhe grandes colheitas, mas é porque elas estão plantando sem pensar. Elas meio que executam uma tarefa em que elas não veem uma suscetibilidade, uma escala, tipo um pedreiro ou uma pessoa que limpa o chão, não dizendo que eles são menores, não, eles são muito importantes, são nossos irmãos, mas eles fazem aquilo ali e eles não vislumbram algo que eles possam fazer e crescer aquilo. Tipo, ele vai fazer uma empresa de serviços gerais em que ele vai cuidar de outras pessoas. Não, ele sempre vai estar ali porque a mentalidade dele está ali. Ele não foi educado muito bem ou ele não quer sair dessa situação porque plantar dá muito trabalho. Primeiro eu falo da colheita atual, que é isso daqui. Se você está aqui, provavelmente a tua colheita ela é baixa ou média. Eu falo na minha vida também. A minha colheita é baixa ou média. Mas como que a gente pode modificar essa mudança? Primeiro, você tem resistência ao trabalho? Você acorda cedo ou não acorda cedo? Isso é um plantio. Você trabalha organizando aquilo que você quer fazer? Pensando, colocando no caderno, eu vou fazer isso, 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 hoje é minhas tarefas de hoje. Eu quero daqui a 30 anos, daqui a 3, daqui a 10 ser isso. Eu estou estudando para isso. Então a gente não pode reclamar com o semeador. A gente não pode reclamar do sistema, a gente não pode reclamar de Deus. Por quê? Porque senão a gente está sendo hipócrita, porque a gente quer colher uma coisa e a gente não está plantando. No começo do plantio, vamos dizer que você é uma pessoa que você é cantora, mas você nunca fez uma música, você nunca plantou, querendo ou não, a tua família te desmotivou, ou você viu que todo mundo fazia um negócio e você tinha que ter um impulso muito grande de tirar aquele ambiente da tua vida, te falaram que você não era bacana, que você não podia, e aí você começou a criar uma música, cantar alguma coisa, fazer um cover, bacana, você iniciou a plantar. No futuro você vai colher coisas muito bacanas se você regar a planta e deixar ela crescer. Se você fizer todo dia uma coisa durante 3 anos, você é um especialista nela. Mesmo que você erre nos primeiros 1 ano ou 2 anos, mas você vai se adaptando para adaptar os resultados. Colheita futura, sempre plantando aquilo que a gente quer fazer, a gente vai colher aquilo que a gente quer. Se um cara planta putaria todo dia, pornografia, loucura, cagado, o cara ir pra cima da balada, das meninas, vai ver que em 3 anos o componente social dele vai aumentar. Ele vai se tornar um cara que vai saber chegar nas meninas, ele vai saber um cara que ele vai nas festas, ele tá nesse ambiente. Uma pessoa que é DJ e ela toca durante 3 anos, ela pode tocar pra ninguém no início, mas ela vai continuar pegando com a consistência.
O importante é nunca parar. Eu representei e coloquei o arquétipo da lagarta aqui com uma mensagem muito importante. Sempre irão comer a sua planta, porém plante novamente. Quem que vai comer a nossa planta? A nossa família vai comer a nossa planta. Quando a gente começar a plantar, mesmo que pouco, ou no máximo das nossas capacidades, e tiver uma colheita pequena, mesmo na primeira colheita, nem foi a safra, foi um pouquinho de colheita, vem a família falando que isso, porque aquilo que você está me esquecendo, colocando pressão, que você deve isso, que você tem que ajudar em casa, que você tem que... Família. Lembra quando você estava na bosta, no lixo, ninguém fazia porra nenhuma. Queria que todo mundo se fudesse, que você se fudesse. As pessoas queriam que... esse daí... Elas gostam de apontar o dedo, né? Esse daí tá caído, esse daí não faz nada. Só que quando a gente começa a entender a matemática de Deus, que é plantar, a gente começa a plantar. E na primeira colheita, os amigos vêm, porra, não tá mais saindo, porra, não tá acontecendo isso, você afastou. A gente vai comer a nossa própria planta, porque a gente viu que deu resultado, que se a gente continuar vai dar mais resultado, e se der mais resultado a gente vai ter que sair do ambiente que a gente estava. Uma pressão interna ferrada, porque a gente vai pensar, caramba, eu vou crescer, cara, caramba, não é nem uma ansiedade de mudar, não é isso, é só meio que um não quero mudar. Você pode falar que é dinheiro, mas na ponta do pé, quando você começar a crescer, vai vir uma parada de não quero, mano, tá bom aqui, vou ter que mudar de casa, mudar de família, mudar de ambiente, vou ter que mudar meu status mental. Se eu fizer empresa, eu vou ter que cuidar de funcionário, vou ter que começar a empreender mais. E lembre, isso pode ser uma verdade muito dura da gente entender, mas o nosso pior inimigo reside no nosso espelho. Nós nos odiamos. 100% do tempo? Não. A gente come bem, às vezes, né? Algumas pessoas têm oportunidade. A gente se veste bem, boa, bacana. A gente tá dando o máximo? Não. Por que a gente não tá dando o máximo? Porque, querendo ou não, a gente não tem autoestima. Pessoas de autoestima, mesmo que elas sejam direcionadas por um que se chama mal, ou que tipo elas peguem um caminho e foda-se os outros, por exemplo, você pega um Bill Gates da vida, uma Anitta, um Jeff Bezos, você pega, por exemplo, um Neymar, que ele vai trabalhar, ele quer que você se foda, ele só tá na dele, ele tem uma autoestima muito grande que ele quer aquilo pra ele, porque ele se ama. E a gente não se ama. Querendo ou não, existem partes de nós que é a sombra psicológica, que a nossa mãe, o nosso pai, a nossa família colocou, de algumas mentiras, de que nós somos preguiçosos, de que nós não podemos, de que tudo está errado, de que se você fizer isso, não arrisca, não tenha medo agora, a gente, por favor, não faça isso porque isso é contra Deus. E tipo, vem vários sistemas de crença, até provavelmente da religião, de que não, dinheiro é errado, e sempre vem uma autossabotagem que a gente sempre se odeia. A gente muda isso com o processo de autoestima, entendendo que os outros querem que a gente se foda. Não adianta a gente buscar aprovação no meio de falar, mano, eu quero ficar com esses amiguinhos aqui que a gente vai no cinema, porque a gente fica no apartamento, ou quando você é adulto, porque a minha tia, minha irmã, quero ficar do lado delas. A gente tem que aceitar estar sozinho. Como assim, Túlio? Aceitar estar com Deus. Estar sozinho é estar com Deus, porque Deus está dentro da gente com a centelha divina. A gente tem que aceitar pagar o preço de ser aquilo que a gente veio fazer nessa terra. Em relação ao arquétipo da semente, eu indico, por exemplo, aqui eu coloquei golfinhos porque eu quero estimular a minha endorfina, estimular o meu prazer de viver. E lembra, tudo que a gente quer estimular é porque a gente não tem naquele momento passado. Então eu passei por muito momento de depressão, muito momento de tristeza e de autossabotagem, estou passando por esse momento. Então eu adequo um símbolo que eu quero vivenciar na minha vida, eu quero ser mais sociável. E a decoração hoje, em relação à semente, a gente vai falar sobre gerar impulso de algo novo. Quando você olha para uma planta, isso te gera um impulso de unidade com tudo, uma felicidade. Por isso que nas cidades urbanas não tem tantas plantas, porque os governantes querem passar a ideia para a gente que está tudo acabado, que não tem esperança, mas sim, Deus tem a esperança de tudo. E uma semente pode criar a sua vida do zero. Ela pode fazer com que uma pessoa que é estuprador, pedófilo, uma pessoa que rouba, uma pessoa que
tá no limbo, faz as maiores atrocidades do mundo. Se torne luz com isso, plantando luz. A luz entrando, deixando a luz abrir o nosso inconsciente. Que Deus abençoe vocês em relação à consultoria dos arquétipos, que é um processo em que eu ajudo pessoas e empresas a entenderem o melhor símbolo para elas. Existem dois tipos, que é a pessoal, em que eu forneço e analiso a tua situação e te indico o melhor símbolo para a tua vida, e da empresa eu pego o teu ramo, por exemplo, cosméticos, perfumes, óticas, restaurantes, eu falo, esse é o melhor símbolo, esse é o melhor arquétipo, essa é a melhor didática, essa é a melhor cor, e aí eu faço o seu logotipo de acordo com os arquétipos. Eu sou consultor dos arquétipos e também designer. Que Deus abençoe vocês, estamos juntos, e é isso. Nunca se esqueça, plante um dia, se esqueceu de plantar outro, de regar outro, continua no fluxo, porque querendo ou não, a gente foi muito plantado nesse lixo dessa sociedade. A gente foi plantado na ideia que a gente não pode, de que é muito difícil, na ideia, querendo ou não, comunista, socialista, de que nós nascemos pobres e é muito difícil mudar a nossa vivência, porque existem os donos do dinheiro. E é verdade, existem pessoas que já estão, querendo ou não, controlando nós, controlando a sociedade. Isso é injusto? Não, porque Deus é justo. E a gente tem que entender que a justiça não é em só uma encarnação, é em todas as nossas encarnações. Então, a gente está pagando e colhendo aquilo que a gente plantou. Que Deus abençoe vocês, e é isso.